Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 5. 1. Viés de atenção seletiva, ou Selective Attention Bias. Definição: é o mecanismo pelo qual o nosso cérebro filtra a avalanche de informações que recebe, focando apenas em alguns estímulos e ignorando completamente outros. Nós não percebemos o mundo como ele é, mas apenas aquilo que a nossa atenção decide iluminar. A nuance técnica. Atenção seletiva é o filtro situacional. Você foca na conversa com um amigo e deleta o barulho do restaurante ao redor. É uma escolha de foco para ganhar eficiência. Viés atencional é quando sua atenção é sequestrada por gatilhos internos, como medos ou vícios. Um ansioso notará uma expressão de julgamento em milésimos de segundo. Um investidor verá o ticker da bolsa em uma TV desligada no fundo de uma cena. Enquanto a atenção seletiva escolhe o foco, o viés atencional impõe o foco baseado nas suas preocupações. Exemplo 1. O teste do gorila invisível. Em um famoso experimento, pessoas foram instruídas a contar quantos passes de bola um time de basquete fazia. No meio do jogo, uma pessoa fantasiada de gorila atravessou a quadra. Metade dos participantes não viu o gorila. Eles não estavam mentindo, o cérebro deles, focado na contagem, simplesmente deletou a imagem do gorila por considerá-la irrelevante naquele momento. Exemplo 2. Efeito cocktail party. Você está em uma festa lotada, concentrado em uma conversa. De repente, ouve seu nome sendo mencionado do outro lado da sala, em meio a dezenas de conversas simultâneas. Seu cérebro ignorava todo o barulho ambiente, mas o estímulo pessoal sequestrou sua atenção instantaneamente, provando como certos gatilhos emocionais rompem qualquer filtro seletivo. Implicação: nós vivemos em bolhas de realidade. Se a sua atenção está voltada apenas para problemas e perigos, você se tornará cego para as oportunidades e soluções que estão bem na sua frente. O que você foca, expande, não porque a realidade muda, mas porque sua percepção é limitada. Como evitar? Mude o foco propositadamente. Force-se a procurar por coisas que você normalmente ignoraria. Se você só foca em erros técnicos, tente passar um dia focando apenas em acertos comportamentais. A prática da presença. Pratique observar o ambiente sem um objetivo específico. Olhe para os lados, perceba sons e detalhes que o seu piloto automático costuma descartar. Reconheça o ponto cego. Aceite que, por definição, você está sempre perdendo grande parte da cena. Pergunte a outras pessoas: o que você está vendo aqui que eu posso ter deixado passar? Lembre-se, sua atenção é como uma lanterna em uma caverna escura. Ela ilumina o que você busca, mas esconde todo o resto. Escolha com cuidado onde você aponta sua luz. 2. Viés de saliência. Definição: é a tendência de focarmos nossa atenção em informações ou eventos que são visualmente marcantes, emocionalmente intensos ou que fogem do comum, o que salta aos olhos, enquanto ignoramos dados que são estatisticamente mais importantes, mas silenciosos. Exemplo 1. O medo de voar versus dirigir. Muitas pessoas têm pânico de avião, mas dirigem tranquilamente até o aeroporto. Por quê? Porque um acidente de avião é extremamente saliente, ele gera imagens catastróficas, cobertura intensa na mídia e um choque emocional enorme. Já os acidentes de carro são comuns e silenciosos nas estatísticas diárias. O cérebro ignora a probabilidade, muito maior no carro, e foca na saliência, o impacto do avião. Exemplo 2. A falha única. Em um projeto de meses que foi impecável, um único erro bobo no dia da apresentação se torna o foco de todo o feedback. O erro é saliente, os meses de trabalho correto são a norma invisível. Tendemos a julgar todo o projeto por aquele momento que saltou aos olhos. Implicação: o viés de saliência nos faz tomar decisões baseadas no susto e na aparência, e não nos fatos.
Ele é a ferramenta favorita do sensacionalismo, onde uma única imagem forte substitui todo um debate racional sobre números. Como evitar? Use o filtro de probabilidade. Quando algo te impressionar muito, pergunte-se: isso é comum ou é apenas barulhento? Tente encontrar o dado estatístico por trás do evento. Mire no silencioso. Ativamente procure pelas informações que não estão brilhando. O que não está sendo mostrado nessa notícia? O que aconteceu de bom enquanto esse erro ocorria? Dê um tempo para a emoção baixar. A saliência ataca o sistema emocional. Antes de decidir, espere a imagem chocante esfriar na sua mente. Lembre-se, nem tudo o que brilha é ouro, e nem tudo o que grita é importante. Não confunda o barulho de um evento com a relevância dele para a sua vida. 3. Heurística da fluência e o viés da fluência. Definição: é o atalho mental que nos faz julgar a verdade ou o valor de uma informação com base na facilidade com que a processamos. Nosso cérebro confunde facilidade de entender com verdade. Se uma ideia flui bem na mente, nós tendemos a acreditar nela sem questionar a lógica. O lado positivo, a heurística. Como uma ferramenta de eficiência, a fluência é essencial. Ela nos ajuda a aprender novas habilidades, a reconhecer padrões rapidamente e a confiar em informações que são apresentadas de forma clara e organizada. Sem ela, gastaríamos energia mental excessiva com cada detalhe do dia a dia. O lado negativo, o viés. O problema surge quando usamos essa facilidade como o único critério de verdade. Aceitamos mentiras perigosas simplesmente porque elas são explicadas de forma elegante e rejeitamos verdades importantes porque elas são difíceis de entender ou mal apresentadas. Exemplo 1. Forma sobre conteúdo. Um estudo mostrou que ações de empresas com nomes fáceis de pronunciar, como CAR, performam melhor logo após o lançamento do que empresas com nomes complexos, como RDOXT. O cérebro do investidor interpreta a fluência do nome como um sinal de que a empresa é mais confiável ou mais segura, o que não tem nenhuma base na realidade financeira. Exemplo 2. Simplificação popular versus ciência. Você ouve a explicação popular. Luz é onda e partícula ao mesmo tempo. É como água, que também é fogo. A metáfora flui fácil, soa poética, então seu cérebro aceita como entendido. Na realidade, dualidade onda-partícula é um conceito matemático complexo da mecânica quântica, que nenhuma analogia popular captura sem distorção grave. A fluência da metáfora cria ilusão de compreensão. Implicação. A fluência nos torna vulneráveis a populismos e ideias rasas. Ficamos presos ao que é simples de explicar, ignorando que a realidade, na maioria das vezes, é cheia de nuances e imprecisões que não cabem em um slogan. Como evitar? Desconfie da facilidade. Se algo parece óbvio demais, pare e procure pela complexidade que pode estar escondida. O teste da tradução. Tente explicar a ideia com termos técnicos ou de forma mais detalhada. Se ela perder todo o sentido quando você tira a elegância das palavras, a ideia provavelmente era vazia. Lembre-se, não confunda uma mensagem clara com uma mensagem verdadeira. O cérebro adora o que é fácil, mas a verdade costuma ser complexa. 4. Ilusão de frequência. Fenômeno Baader-Meinhof. Definição. É a sensação de que, após termos tido contato com uma informação, palavra ou objeto novo, ele começa a aparecer em todo lado de forma mágica. Na verdade, não é a frequência do objeto que aumentou, mas sim o teu cérebro que, após aprender o que aquilo é, parou de filtrar essa informação como ruído e passou a dar-lhe destaque. Exemplo 1. O carro novo. Decidiste que queres comprar um modelo de carro específico e de uma cor rara. De repente, parece que todos os teus vizinhos compraram o mesmo carro e vês 3 deles no caminho para o trabalho. O número de carros na cidade é o mesmo de ontem, mas agora o teu cérebro tem um alerta ligado para aquele padrão visual. Exemplo 2. A palavra nova. Aprendes o significado de uma palavra complexa ou um termo técnico,
como heurística. Nas 24 horas seguintes, ouves esse termo num podcast, lês num artigo e alguém usa-o numa reunião. Não é uma conspiração do universo. A palavra sempre esteve lá, mas a tua atenção seletiva simplesmente descartava antes de saberes o que significava. Implicação. Pode levar-nos a acreditar em sinais do destino ou coincidências místicas, que na verdade são apenas funções estatísticas e biológicas do cérebro. No mundo dos negócios, pode fazer um investidor acreditar que uma tendência é gigante só porque ele começou a vê-la com frequência, perdendo a noção da escala real. Como evitar? Verifique a estatística. Quando achares que algo está em todo lado, procura dados reais sobre a frequência disso. A matemática é o melhor antídoto para a sensação de coincidência. Reconheça o teu filtro. Ria-te da situação, diz para si mesmo: o meu cérebro acabou de aprender isto e agora está tentando mostrar-me que é útil. Mantenha o ceticismo com sinais. Antes de tomares uma decisão baseada em uma sequência de coincidências, pergunta-te se não és apenas tu que está ignorando as milhares de outras coisas que não se repetiram. Lembre-se, o mundo não começou a falar mais sobre o que você aprendeu hoje. O teu cérebro é que finalmente começou a ouvir. 5. Efeito do excesso de confiança. Overconfidence Effect. Definição. É a tendência de superestimarmos a precisão do nosso próprio conhecimento e das nossas previsões. Diferente da superioridade ilusória, onde nos achamos melhores que os outros, aqui o foco é a nossa certeza. Acreditamos que as nossas respostas e estimativas estão muito mais corretas do que realmente estão. Exemplo 1. O investidor iniciante. Após acertar 2 ou 3 operações por pura sorte de principiante, o investidor se convence de que decifrou o mercado. Ele passa a acreditar que sua capacidade de prever o futuro é infalível, o que o leva a ignorar riscos e a fazer apostas desastrosas. Ele confunde sorte com precisão técnica. Exemplo 2. O estudante confiante. Antes de uma prova, um estudante lê os tópicos e sente que já sabe tudo, mesmo sem ter feito exercícios práticos. Essa sensação de certeza o impede de revisar os detalhes difíceis. Na hora do exame, ele percebe que seu conhecimento era superficial, mas a confiança cega o impediu de ver o buraco onde estava caindo. Implicação. É uma das falhas mais perigosas em tomadas de decisão de alto risco, como medicina, aviação ou finanças. O excesso de confiança nos faz fechar a mente para novos dados e subestimar a probabilidade de estarmos errados, transformando desafios contornáveis em fracassos previsíveis. Como evitar? O advogado do diabo. Sempre que tiver 100% de certeza sobre algo, force-se a arestar 3 razões pelas quais você poderia estar errado. Se não conseguir listar nenhuma, você está sob o efeito deste viés. Calibre suas estimativas. Em vez de dizer, tenho certeza que isso vai acontecer, pergunte-se, eu apostaria minha casa que estou certo? Isso geralmente traz a confiança de volta para a realidade. Busque a desconfirmação. Em vez de procurar provas de que você está certo, procure ativamente por informações que provem que você está enganado. Lembre-se, o problema do mundo não é o que as pessoas não sabem, mas o que elas têm certeza absoluta e que, na verdade, está errado. 6. Ilusão de validade. É a tendência de acreditarmos que nossos julgamentos e previsões são extremamente precisos porque as informações que usamos formam uma história coerente e sem contradições. O cérebro confunde a consistência dos dados com a validade deles. Mesmo que os dados sejam insuficientes ou o futuro seja imprevisível, se as peças do quebra-cabeça parecem se encaixar, nós ignoramos a possibilidade do erro. Exemplo 1. O entrevistador. Um recrutador aplica uma entrevista cheia de perguntas clássicas. O candidato responde com confiança e elegância. O recrutador sai da sala convencido de que aquele é o melhor funcionário do mundo, ignorando que o desempenho numa conversa de 30 minutos tem pouca ou nenhuma correlação com a produtividade real sob pressão no dia a dia. A fluência da entrevista criou uma ilusão de previsão correta. Exemplo 2. A análise de gráficos.
Um analista financeiro passa horas cruzando dados históricos e criando gráficos impecáveis que explicam o passado. Ele se sente invencível e afirma que a ação vai subir 20%. A análise é internamente perfeita, mas ela ignora variáveis externas imprevisíveis, guerras, crises, novas tecnologias. Ele confia na beleza do seu gráfico e não na realidade do caos do mercado. Implicação. Leva a uma segurança perigosa em áreas onde o acaso domina. Nos faz acreditar que somos especialistas em prever o imprevisível, o que nos impede de criar planos de contingência para quando as coisas inevitavelmente derem errado. Como evitar? O teste da sorte. Pergunte-se: se eu tivesse dados totalmente diferentes, mas eles também fossem coerentes, eu chegaria a uma conclusão oposta? Se sim, você está preso na narrativa e não nos fatos. Avalie o histórico, não a sensação. Não foque na sua confiança atual. Olhe para trás e veja quantas vezes suas previsões coerentes realmente se concretizaram no passado. Considere o ruído. Lembre-se que, por mais lógica que uma análise pareça, o mundo real é cheio de ruído e variáveis que nenhum gráfico consegue capturar. Lembre-se, uma história que faz sentido não é necessariamente uma história verdadeira. O cérebro prefere uma mentira organizada a uma verdade caótica. 7. Ilusão de transparência. Illusion of transparency. Definição: é a crença de que os nossos estados internos, emoções, nervosismo, intenções ou dores são muito mais óbvios para as outras pessoas do que realmente são. Nós vivemos tão imersos no que sentimos que superestimamos a capacidade dos outros de nos lerem. É como se achássemos que nossas emoções estão projetadas em um telão, quando na verdade estão guardadas em um cofre. Exemplo 1. O orador nervoso. Alguém está fazendo uma apresentação e sente o coração disparado, a boca seca e uma leve tremedeira nas mãos. Para essa pessoa, o seu nervosismo é gritante e ela acredita que todos na plateia estão percebendo sua insegurança. Na realidade, a plateia costuma ver alguém calmo e focado, pois a maioria desses sinais internos é imperceptível para quem olha de fora. Exemplo 2. O conflito silencioso. Em um relacionamento ou no trabalho, você se sente profundamente chateado com algo, mas não diz nada. Por dentro, você está fervendo e acredita que sua cara de insatisfação é óbvia. Como o outro não reage, você fica ainda mais bravo por ele fingir que não vê, quando, na verdade, a outra pessoa genuinamente não percebeu a gravidade do seu sentimento, porque você não o comunicou. Implicação. Gera ansiedade social desnecessária e muitos mal-entendidos. Acreditamos que não precisamos explicar o que sentimos, porque está na cara, e quando as pessoas não respondem como esperamos, nos sentimos ignorados ou invalidados. Como evitar? O princípio da clareza. Não assuma que o outro sabe. Se algo é importante para você, diga com palavras. O óbvio para você raramente é óbvio para o próximo. Lembre-se do observador. Quando estiver nervoso, repita para si mesmo: eles não conseguem sentir o meu batimento cardíaco. Isso ajuda a diminuir a pressão interna ao perceber que o seu caos é invisível. Peça feedback real. Em vez de se torturar achando que todos viram sua falha, pergunte a alguém de confiança: eu pareci nervoso? Você vai se surpreender com a frequência com que a resposta será: nem um pouco. Lembre-se, ninguém habita sua mente além de você. Se você quer ser compreendido, não espere que os outros leiam seus sinais. Use a sua voz. 8. Efeito holofote. Definição: é a tendência de acreditarmos que estamos sendo o centro das atenções muito mais do que realmente estamos. Nós superestimamos o quanto as pessoas notam nossas falhas, nossa aparência ou nossas ações, como se houvesse um holofote gigante focado em nós o tempo todo. Na verdade, a maioria das pessoas está ocupada demais pensando no próprio holofote para notar o seu. Exemplo 1. A mancha na roupa. Você vai a um evento e percebe uma pequena mancha ou um fio solto na sua camisa. Você passa a noite inteira desconfortável, tentando se esconder, acreditando que todos estão julgando o seu desleixo. Estudos mostram que, nesses casos, menos de 20% das pessoas sequer percebem o detalhe que você achou que seria o assunto da festa.
Exemplo 2. A gafe na reunião. Você comete um pequeno erro de pronúncia ou dá uma informação ligeiramente errada em uma conversa. Você volta para casa remoendo aquilo, certo de que sua imagem profissional foi arruinada. Na realidade, as outras pessoas esqueceram o que você disse segundos depois, pois estavam preocupadas com o que elas mesmas iriam falar em seguida. Implicação. Alimenta a ansiedade social e o medo de arriscar. O efeito holofote nos torna prisioneiros de um julgamento imaginário, fazendo com que deixemos de ser autênticos ou de participar de oportunidades por medo de uma plateia que, na verdade, nem está prestando atenção. Como evitar? Saia da própria cabeça. Lembre-se de que cada pessoa é o protagonista da própria vida. Assim como você está preocupado consigo mesmo, os outros também estão. Você é apenas um figurante na mente da maioria das pessoas que encontra. O teste da memória. Tente se lembrar de uma gafe que um colega cometeu há 2 semanas. Provavelmente você terá dificuldade. Se você não se lembra da falha dos outros, por que eles se lembrariam da sua? Seja autêntico. Aceite que, mesmo que alguém note algo, a percepção deles sobre você é muito mais passageira do que você imagina. Lembre-se, você não é o centro do universo de ninguém além do seu. Isso pode parecer solitário no início, mas é a maior liberdade que você pode ter. E aqui encerramos a parte 5 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Teremos uma longa série, então aguarde as partes seguintes onde reuniremos a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários. Detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!